Graça e paz. Hoje, o sexto dia com Max Lucado, quando Deus sussurra o seu nome. Fique com Wilson Nascimento. Estaremos lendo o livro e meditando e fazendo a oração da fé por você, por sua casa, por sua família. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Hoje estamos então no estudo número 6, dia 13 de novembro de 2024, o dia que estamos fazendo, e você talvez esteja vendo muito depois, né? Alguns vão estar vendo bem depois, uns nos acompanham no momento, e muitos outros verão mais tarde, né? Em outros dias, em outra época. Mas eu quero lhe dizer que Deus não está preso ao tempo. Se você acreditar, esta palavra irá abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, e a oração da fé irá abençoar você de uma forma toda especial. Nós já tivemos algumas meditações, foram 5 até agora, né? Entramos na 6ª. E a parte dessa meditação de hoje é apenas conceitos, página 39 do livro do Max Lucado, quando Deus sussurra o seu nome. Nós vamos ver alguns conceitos que o Max usa, não somente neste livro, mas em todas as suas escritas, né, em outros livros também, algo resumido, um pouco resumido, de alguns ensinamentos, né? E ele começa dizendo aqui na página 39, um brinde às sentenças simples, uma saudação aos resumos. Junte-se a mim para aplaudirmos a tecla, deletar e a borracha, que ela se banqueteie nas aparas da escrivania do escritor. Acredito na brevidade, tira o excesso e mantenha o essencial. Tirar o excesso, manter o essencial. Dei-nos palavras dignas de consideração e de fácil entendimento. Pensamentos que reluzam, não linhas prolongadas. Isso que um escritor deve fazer e é o que o Max procura fazer nos seus ensinamentos, nos seus escritos, né? E mais períodos, menos vírgulas, purifique-os, descasque-os, abrevie, mas não corte, clareie sem banalizar, nítida, mas não detalhada. Esta é a boa escrita. A boa leitura é um difícil trabalho, porém apreciamos esta forma. Nós vamos ver agora aqui alguns momentos, né, que Jesus, de uma forma breve, curta, ele trouxe ensinamento, mas ensinamento completos, com poucas palavras. Foi o que Jesus fez muitas vezes, e nós temos alguns exemplos aqui da brevidade de Jesus, com muita profundidade, com muito ensinamento, mas com poucas palavras. Ele ensinou muito, ensinou bastante, né? Deus abençoe a Taili, que está em sintonia, né? Começando a live, já está em sintonia. E outros que virão, né? E outros que vão ver mais tarde. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Aprendemos brevidade com Jesus. Seu maior sermão pode ser lido em 8 minutos. Mateus 5-7. Temos ali o Sermão da Montanha. Se você for ler o ensinamento de Jesus, o seu maior sermão foi em 8 minutos, 8 minutos de leitura. Você consegue ler todo o ensinamento de Jesus, o maior ensinamento dele, que resume aí. Se você pôr em prática, você consegue viver o verdadeiro cristianismo. Se você pôr em prática o que está aí no Evangelho de Mateus, capítulo 5, até o capítulo 7. Se você pôr em prática, com certeza você se torna um bom cristão, um bom seguidor de Jesus. A sua história mais popular pode ser lida em 19 segundos, que é a história do filho pródigo. Você consegue ler a sua história aí, 19 segundos, a história que está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32.
Também ele sumariou a oração em 6 frases, Mateus 6, 9 a 13, oração do Pai Nosso. Ele deu um resumo ali na oração modelo, a oração que serve como modelo para as demais orações. Ele sumariou aí em 6 frases, que se encontra no Evangelho de Mateus 6, 9 a 13. E ele silenciou os acusadores que foram acusar aquela mulher, né? Queriam apedrejá-la. Ele silenciou eles com apenas um desafio. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E os homens estavam ali todos armados, prontos para matar a mulher. E com a única sentença de Jesus, ele silenciou os homens. Eles não tiveram autoridade, se sentiram pecadores, caiu a ficha, e eles entenderam, compreenderam que eles estavam querendo ser juiz, quando na verdade eles deveriam ser condenados. Estavam ali por graça, por misericórdia, e deveriam conceder graça e misericórdia àquela mulher. Também Jesus resgatou uma alma com uma única sentença. O homem que estava crucificado ao lado direito de Jesus, quando ele se arrepende e pede por Jesus, Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma única sentença de Jesus resgatou aquela alma. O último momento estava ali para morrer, ia para a perdição eterna e agora foi ao paraíso, com uma única sentença de Jesus. Não precisou de muitas palavras. E o milagre aconteceu, a salvação ocorreu, aquele homem foi resgatado. Jesus também resumiu a lei em 3 versículos, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29 ao 31, que diz assim: E Jesus respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então Jesus, em muitos momentos, ele foi breve, mas profundo. Com poucas palavras, ele trouxe transformação. Ele resumiu a lei, então, nesses 3 versículos. Toda a lei que existia nesses 3 versículos, você reconhecendo que Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, é o único Deus. E você amar ele acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, você estará cumprindo os grandes mandamentos. O resumo dos mandamentos está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29 ao 31. E diz que ele reduziu também todo o seu ensino em um só mandamento. Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 12. O meu mandamento é este: ouve, ou melhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O grande mandamento, o resumo dos ensinamentos de Jesus, então, do seu mandamento, é que para nós amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Parece simples, mas pensa no tamanho do amor de Jesus por nós, o tamanho do amor de Jesus por você, por sua vida, por sua casa, por sua família. O grande amor de Jesus por cada um de nós, nos resgatou da perdição, nos perdoou de todos os pecados e nos concede a graça de estarmos diante dele e podermos chamá-lo de Pai, saber que Deus é o nosso amigo. Esse é o grande amor de Deus para conosco. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E agora o Max Lucado, né? Olhando sobre a brevidade de Jesus, o Max Lucado nos trouxe alguns ensinamentos
bem breves, né, que eu vou estar lendo e depois orando por você, orando com você, por sua casa, por sua vida, por seu pedido de oração. Primeiro, número 1, ore todo o tempo, caso necessite, utilize as palavras. Então, que a nossa vida seja uma vida de oração diante de Deus. Sacrilégio é sentir-se culpado por pecados perdoados. Quantas vezes você pede perdão para Deus e depois se pede perdão para Deus novamente pelo mesmo pecado? Acredite que Deus está pronto para lhe perdoar. Se você pediu de coração, se você trouxe arrependimento, se realmente quer mudança, e você pediu para Deus te perdoar, não fica aí pedindo perdão mais uma vez pelo mesmo pecado, porque tu já foi perdoado. Sacrilégio é sentir-se culpado por pecados perdoados. Deus esquece o que passou, imite-o. Quarto, sempre arrependo-me das ofensas, porém nunca da generosidade. Você deve sempre se arrepender das ofensas, mas nunca da generosidade. 5. Nunca perca a chance de ler uma história para uma criança. Vai fazer bem para a criança, vai fazer bem para você. Persiga o perdão, não a inocência. Se você for procurar pessoas, dizer assim, não merece. Perdão não é para quem merece mesmo. Se for por merecer, não é perdão. Perdão você dá até mesmo para quem não merece. Uma vez, uma mãe chegou até ao Napoleão, o imperador, e pediu que o Napoleão perdoasse, tivesse misericórdia de seu filho, que estava preso, iria ser condenado à morte por seu crime. E o Napoleão respondeu para aquela mãe e disse, não posso. Não vou perdoar ele porque ele não merece. Aí a mãe respondeu para o Napoleão, se ele merecesse, não seria perdão, seria justiça. Se ele merecesse, seria qualquer outra coisa, menos misericórdia. Mas eu estou lhe pedindo perdão, estou lhe pedindo misericórdia para o meu filho. Então Napoleão se conscientizou do que a mãe estava pedindo e tirou o filho da condenação e o liberou. Porque a mãe chegou até ele e pediu por perdão. A mãe não estava dizendo que o filho era inocente, não estava dizendo que ele não merecia a condenação, mas estava pedindo misericórdia para o seu filho. E Napoleão, um homem humano, né, falho, o imperador, ele, então, teve misericórdia e concedeu perdão ao filho daquela mãe. Agora eu pergunto para você, Deus, não é muito mais, não tem como comparar a bondade de Deus, a generosidade de Deus com Napoleão, não é verdade? Grande é o amor de Deus, grande é a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Grande, muito grande. Então, se nós chegarmos diante dele e pedirmos por misericórdia, por nossa casa, por nossa vida, por nossas vidas, por tua família, pode ter certeza que Deus lhe concederá a misericórdia, a graça e o perdão. Então, persiga o perdão, não a inocência. Deus abençoe minha mãe que está em sintonia, Terezinha Borges, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Todos os demais, né, que estão nos acompanhando, que irão nos acompanhar, vão ver em outra oportunidade, Deus te abençoe. Nós estamos aqui lendo o livro de Max Lucado, hoje a lição número 6, né, que nós tiramos aqui do livro, Quando Deus Sussurra o Seu Nome.
Hoje é a meditação número 6. Você que não acompanhou as outras, se você estiver no YouTube, você pode procurar. Tem todas as outras mensagens, desde a primeira, né? Se você estiver no Facebook também, né? Desde a primeira. E nós vamos, durante os dias, meditando mais. Não sei quantas ainda teremos, né? Neste livro, depois vamos ter próximos livros para nós meditar. Mas por enquanto estamos aí quando Deus sussurra o seu nome, de Max Lucado. E hoje estamos falando sobre brevidade. Já começamos no início da mensagem, falando sobre Jesus, que com poucas palavras transmitiu grandes ensinos profundos, poderosos, e Max Lucado, seguindo o exemplo, ele fez para nós aqui algumas frases, né, pequenas, curtas, mas com lições muito grandes para nós pôr em prática. E a frase número 6, então, eu persigo o perdão, não a inocência. Número 7, seja duplamente gentil com a pessoa que traz o alimento ou estaciona o seu carro. Seja gentil com as pessoas, porque tudo que você plantar, você colhe. Plantou gentileza, vai colher gentileza. Ao comprar um presente para sua esposa, alguém da família, seja ele mais caro que extravagante. Não procure comprar coisa extravagante. Não peça a Deus que faça suas vontades. Peça-lhes para fazer o que é certo. Este é um ensinamento muito profundo sobre oração. Não peça a Deus que faça as suas vontades. Peça-lhes para fazer o que é certo. Porque às vezes a minha vontade é algo, preciso de algo, penso que eu preciso e quero que Deus faça aquilo, mas no final pode dar tudo errado. Então Deus, faça o que é certo na minha vida, faça com que a tua vontade se cumpra, não a minha, que eu possa render os meus pensamentos, que eu possa render a minha vontade à vontade de Deus, e o Senhor faça o que é certo para mim, o que é certo em relação ao que você está apresentando a Deus, e pode ter certeza que dará certo. Se Deus vai fazer o que é certo, você está pedindo que Deus não faça a sua vontade, mas o que realmente tem que ser feito. Se você realmente falar isso de coração, Deus vai lhe dirigir, lhe orientar, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Número 10 dos conceitos de Max Lucado. Não foram os pregos que detiveram Jesus na cruz, e sim o amor. E você acredita nisso? Se Jesus quisesse, ele não poderia descer da cruz? Se Jesus quisesse, ele não poderia ter impedido dos homens levarem-lhe a cruz? Quando chegaram lá no Getsêmani, quando foram procurar Jesus, quando eles perguntaram quem era Jesus, quando ele disse que se apresentou, a Bíblia diz que os homens caíram. Se ele quisesse, não, mas ele veio com uma missão. Então o que prendeu Jesus na cruz, não foram os cravos, os pregos, mas o amor que ele tinha por mim e por você foi com que fez com que ele fosse ao sacrifício. Não foram os pregos que detiveram Jesus na cruz, e sim o amor. Número 11. Negue-se a si mesmo diante da vontade de Deus. Aí nós voltamos lá para o 9, né? Não peça a Deus que faça suas vontades, peça-lhe para fazer o que é certo. Negue-se a si mesmo diante da vontade de Deus. Isto é carregar a cruz. É você negar a si próprio. É você negar a tua própria vontade e querer fazer a vontade de Deus. Às vezes a pessoa fica pensando que, eu estou carregando a cruz de Cristo. A minha cruz está pesada. Por quê? Porque a minha cruz está pesada porque eu estou doente. A minha cruz está pesada porque está me faltando dinheiro. A minha cruz está pesada porque está me faltando recursos. Veja uma coisa. Essa é uma cruz, mas não é a cruz de Cristo. Não é a cruz que Cristo fala. Por quê? Se você que acredita em Deus, confia em Deus, tem problema com doença, tem aquelas pessoas que não acreditam em Deus e têm problemas com doença. Se o teu problema, a tua cruz, que você acha que é a cruz de Cristo, que é a cruz de Deus, cruz que você tem que carregar, que é a cruz que Jesus falou, que você está com um problema na família, acredite, tem pessoas que não conhecem a Deus e tem muitos problemas na família. Então essa não seria a cruz
A cruz que Cristo falou. A cruz que Jesus diz que devemos carregar, tomar e carregar, é a cruz de negar a nós mesmos, porque quando você resolve fazer a vontade de Jesus, pode ter por certo que você tem que negar-se a si próprio, a tua vontade, o teu eu. O maior inimigo habita dentro de você, dentro de nós habita o nosso maior inimigo, que todos os dias devemos colocar ele no seu lugar e dizer a ele, dizer ao nosso inimigo, ao nosso eu, à nossa carne, à nossa vontade, que quem habita no nosso coração, quem está no centro do nosso coração é Jesus. Ele é o centro. Deus é o centro. É a vontade de Deus que nós queremos cumprir. É a vontade de Deus que nós vamos viver. 12. Reconheça quando uma oração for respondida, porém não desista se acontecer o contrário. Não desista. Acredite que Deus está no controle. Continue orando, continue buscando. Não pare de orar. Não pare de buscar a Deus. Reconheça quando uma oração for respondida, porém não desista se acontecer o contrário. 13. A lisonja é um capricho desonesto. A lisonja é um capricho desonesto. 14. O coração correto com a fé errada é melhor que a fé correta no coração errado. Coração correto com a fé errada é melhor que a fé correta no coração errado. 15. Tratamos as pessoas como achamos que Deus nos trata. Voltamos lá para o perdão. Tratamos as pessoas como achamos que Deus nos trata. Quando você não consegue perdoar, é porque, na verdade, você está precisando reconhecer que Deus te perdoou, que você depende do perdão de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. É que você não parou para pensar. Quando a pessoa não consegue perdoar, é que a pessoa não parou para pensar o tamanho do perdão que recebeu de Deus, o tamanho da misericórdia que recebeu de Deus. Lembro da história do homem que devia muito. E ele foi ao Senhor que devia receber dele, chorou, pediu por misericórdia, pediu por perdão e recebeu o perdão. E quando ele sai da sala e vai pelo caminho, encontra uma pessoa que deve para ele um pouquinho, quase nada. E agora pega a pessoa e entrega para ser preso, para os carrascos, para sofrer porque está devendo para ele. Aquele que o perdoa de uma grande dívida, o chama de volta e diz: eu te perdoei de uma grande dívida e você não consegue perdoar uma pequena dívida, portanto, agora tu ficará preso e só poderá sair se conseguir pagar a sua dívida. Nunca conseguiria. Preso para sempre, preso por toda a eternidade. Então que possamos parar e pensar no tamanho do perdão de Deus e assim teremos condições de perdoar aos nossos devedores, aqueles que nos devem. Tratamos as pessoas como achamos que Deus nos trata. Comece a pensar um pouco mais do grande amor de Deus para a sua vida e você poderá alcançar, a graça de perdoar outras pessoas, tratar melhor as pessoas, porque o grande amor de Deus sobre a tua vida é tão grande, tão poderoso, que se você começar a meditar, com certeza trará mudança às nossas vidas. Às vezes, a melhor coisa a fazer é tirar o dia de folga. Esse é o número 16. Está estressado? Está com dificuldade? Tem horas que é bom, sabe? Tirar um dia de folga. Dar uma relaxada. Isso a Bíblia também nos ensina. A palavra de Deus nos ensina. A fé no futuro gera poder no presente. Como podemos vencer o dia de hoje? Tendo fé no futuro. Porque a fé no futuro gera poder no presente. 18. Ninguém é inútil para Deus,
Ninguém. Ninguém é inútil para Deus. Ninguém. Todos são úteis para Deus. Todos têm utilidade diante de Deus. Poderíamos falar sobre o que o apóstolo Paulo ensinou, que nós somos como um corpo. Todos os membros do corpo são úteis. Cada um tem uma finalidade, mas todos são úteis. E nós fazemos parte do corpo de Deus. Quando voltamos-se para Deus, fazemos parte da sua família. E a igreja é considerada como um corpo. E ninguém é inútil para Deus. Ninguém. 19. Se o conflito for inevitável, o combate será opcional. Se o conflito for inevitável, o combate será opcional. 20. Você nunca poderá perdoar alguém mais do que Jesus já perdoou. Não vai conseguir. Você nunca poderá perdoar alguém mais do que Jesus já perdoou. 21. Tenha sucesso no que interessa. Tenha sucesso no que interessa. 22. Você pode se arrepender caso abra a boca, porém, raramente isso acontecerá se a manter fechada. Você poderá se arrepender caso abra a boca, porém, raramente isso acontecerá se a manter fechada. Às vezes você tem razão, mas no momento que tu abre a boca, perdeu a razão. Você pode se arrepender caso abra a boca, mas raramente você vai se arrepender se você manter ela fechada. Então, que tenha sabedoria para usar as suas palavras na hora certa, no momento certo, e quando for o momento de calar, cale-se, porque às vezes calar fala mais alto do que realmente falar. 23. Ver o pecado sem a graça é desesperador. Se você ver o pecado, mas você não vê a graça de Deus, você fica desesperado. Você se sente que merece o inferno e está perdido. Ver a graça sem pecado é arrogância. Agora, tu ver a graça e não se sentir pecador, será um arrogante. Agora, vê-los em série é conversão. A conversão é quando enxergamos o pecado e enxergamos a graça, os dois juntos. É quando enxergamos o pecado e enxergamos o sacrifício de Jesus. É quando enxergamos o pecado e sabemos que ele foi à cruz em nosso lugar e agora temos ele como nosso Salvador. 24. A fé e a coragem da alma colocam os desafios dentro dos sonhos. Para você ter um sonho completo, né? Você tem que ter a fé e a coragem que vai colocar os desafios dentro dos sonhos. Os sonhos se realizarão quando se tiver fé e tiver coragem. Tem que ter ação. Só ter fé e não ter ação não dá em nada. Temos que orar e temos que agir. Temos que orar e temos que ter ação. Então que Deus nos dê sabedoria, que busquemos sabedoria de Deus, para depois da oração ter ação. A fé e a coragem da alma colocam os desafios dentro dos sonhos. 25. Deus não segue o relógio. Deus não está preso ao relógio como nós estamos. Deus não está preso ao tempo como nós estamos. Então deixamos Deus trabalhar no seu tempo, do seu jeito, e tenho por certo que Deus não chega atrasado. Deus chega na hora certa. Pode acreditar nisso. Deus não está preso ao nosso tempo, ao nosso relógio, mas ao mesmo tempo ele nunca chega atrasado na nossa vida. Ele chega sempre quando é para ser, porque Deus tem toda a sabedoria e está no controle. Você deve acreditar nisso, que Deus não segue o relógio, mas mesmo assim ele não chega atrasado. Nunca subestime um gesto de afeição. Todo gesto de afeição ele tem valor. Então não perca a oportunidade de demonstrar afeição. Não desvalorize quando alguém demonstra afeição a você, porque
não devemos fazer isso. Nunca subestime um gesto de afeição. Agradeça o mais que puder e Deus, Jesus, estará sempre dando-nos mais do que desejamos. Pode acreditar nisso. Deus irá nos abençoar de uma forma profunda, de uma forma grande e de uma forma poderosa. Hoje chegamos então na sexta meditação, sexta leitura, do livro do Max Lucado, quando Deus sussurra o seu nome. Nos acompanhe, porque teremos amanhã a sétima meditação no livro do Max Lucado, quando Deus sussurra o seu nome. Eu quero orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o seu pedido de oração. Quer orar comigo? Vamos orar e acreditar no grande amor de Deus para conosco. Querido Deus, querido Pai, obrigado por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia, por sua fidelidade. Deus, obrigado, Deus, pela vida desse teu filho, dessa tua filha, desta pessoa que ora comigo nesse momento, reconhecendo que precisa, que necessita de ti. Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas. Hoje nós lemos, ó Pai, meditamos sobre a brevidade do Senhor, que em poucas palavras o Senhor trouxe grandes ensinamentos. Agora nos ensina, Senhor, que em poucas palavras, no dia a dia, nós possamos transmitir algo de bom para as pessoas. Que quando abrirmos a boca, Senhor, com poucas palavras, possamos abençoar outras vidas. Deus, esse teu filho, essa tua filha que precisa de saúde, que receba saúde em nome de Jesus, que precisa de um milagre na vida financeira, Pai, tenha misericórdia. Deus, abençoa, Deus, a mãe, o pai que se preocupa com seus filhos, com a sua família. Deus, a mulher, Senhor, que se preocupa com o seu casamento, o homem que se preocupa com o seu casamento. Deus, onde tiver Deus, uma dificuldade, uma luta, onde tiver uma guerra interna, eu peço a bênção do Senhor, a tua graça, no nome de Jesus, que seja abençoado. Eu acredito no poder do nome de Jesus e que a bênção de Deus continue sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Obrigado por nos acompanhar. Se puder, compartilhe na sua página, compartilhe de uma forma ou de outra para que mais pessoas sejam abençoadas, que mais pessoas possam nos acompanhar. Estaremos sempre orando por você, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida. Meu muito obrigado. Deus te abençoe em Cristo Jesus.